Olá, meu nome é Isabel e eu sou fonoaudióloga da Clínica Inovare. Hoje vamos conversar sobre como desenvolver a fala e a linguagem no ambiente familiar. E esse tempo de isolamento social é um tempo riquíssimo para estimular a fala e a linguagem das crianças. Vamos descobrir como? Para estimular a fala e a linguagem, é preciso saber como elas se desenvolvem. É claro que cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento, mas há uma evolução esperada para cada faixa etária, conforme descrita nessa imagem, que vai desde a da atenção aos sons, a produção de sons, palavras, frases, contação de fatos, histórias, até a alfabetização. Por isso, é muito importante procurar a avaliação de um fonoaudiólogo se perceber algum atraso nas fases de desenvolvimento da linguagem, como descritas na imagem. De maneira geral, dos 4 aos 6 meses, a criança já é capaz de emitir sons. Dos 6 aos 8 meses, já surgem balbucios, como papá, mamá, que começam a ser reforçados pelos familiares que atribuem significado ao mamá como mamãe e ao papá como papai. E assim, por volta de um ano, surgem as primeiras palavras que vão aumentando. Com 1 ano e 8 meses, a criança já pode falar mais de 50 palavras e aos 2, 3 anos já pode falar desde as frases simples até as mais complexas. O que pode levar a atrasos da linguagem? Pouca estimulação, ou seja, para falar é preciso ouvir, então é preciso conversar muito com a criança. Problemas auditivos, como otites, interação social e comunicativa restrita, como nos quadros de autismo, hospitalizações prolongadas na primeira infância, quadros neurológicos que interferem no desenvolvimento global da criança, dificuldades na organização e na produção de fala, como nos quadros de apraxia de fala, onde a criança tem dificuldade de organizar os sons da fala numa sequência e produzir as palavras corretamente, apesar de saber o que quer falar, mas não conseguir produzir corretamente as palavras. Alguns comportamentos das crianças que podem indicar atrasos no desenvolvimento da fala. Por exemplo, parar de balbuciar ou reduzir o número de palavras que já usava para se comunicar. Preferir o uso dos gestos quando já pode se comunicar basicamente por palavras e frases. Apresentar vocabulário restrito, uso das mesmas palavras para se comunicar nas diferentes situações. Não prestar atenção e ou não realizar contato visual quando alguém fala. Não atender quando chamada. Como ajudar seu filho a falar mais e melhor, então? Primeiro, fale muito com a criança, nomeando tudo. Aproveite situações do dia a dia como o banho e as refeições, faça perguntas para a criança, seja curioso para estimular o diálogo. Imite a criança, incentivando a produção de sons e a comunicação entre vocês. Dê oportunidade para que a criança inicie as conversas. Repita as palavras e as frases da criança, organizando-as, sem a corrigir. Sempre falar corretamente as palavras. Use palavras simples que facilitem a compreensão da criança. Evite o uso de eletrônico, prefira a conversa. Brinque, cante, leia muito para a criança. Lembre-se, é preciso ter o que falar. E que esses momentos se repitam por muitas e muitas vezes. Brincadeiras, conversas, olho no olho, caretas, imitação, brincadeiras que levam à representação de situações do dia a dia, isso é muito importante. Aqui vão algumas sugestões de atividades que podem ser feitas com as crianças, desde leituras a brincadeiras. Dúvidas sobre a fala e a linguagem das crianças ainda? Procure a orientação de um fonoaudiólogo. Temos muito que conversar. Fico à disposição.